continuem com a minha trezena, a minha setena, a minha hora da paz, a hora de São José e a oração do meu rosário. Desejo que neste mês eles divulguem a trezena, setena, o rosário, as mensagens e a hora da paz para 5 pessoas. Se fizerem isso, o meu coração imaculado derramará sua luz sobre o mundo todo. Desejo agora mais do que nunca ir ao encontro dos meus filhos. Tenho pressa. É preciso que todos se convertam. Levem a eles as minhas coisas, e eu lhes ficarei profundamente grata. Não é só isso. Desejo que durante esse mês eles façam uma novena de 5 Ave-Marias por dia, nas intenções do meu coração imaculado, e pela conversão do Brasil. Mensagem nas aparições. Jacareí, no dia 10 de abril.